O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Uma baleia foi encontrada morta ontem à tarde na praia de Cordas, em Governador Celso Ramos. Um morador avistou o mamífero na areia da praia e acionou a prefeitura. Profissionais do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade Federal de Santa Catarina devem ir nesta sexta-feira até o local para decidir o que fazer com o animal que permanece na praia. E o corpo de uma jovem foi encontrado no Pontal Norte, em Balneário Camboriú, hoje por volta das 8h40 da manhã. De acordo com a polícia, a mulher aparenta ter 20 anos e estava no final do deck do Morro do Careca. O corpo foi encontrado enquanto eram feitas rondas pelo local. Ainda segundo a polícia, a mulher vestia apenas um top preto e o corpo já estava em estado de decomposição. A jovem ainda não foi identificada e não há informações sobre a causa da morte. E em manifestação contra propostas que pretendem mudar as regras das demarcações de terras indígenas, um grupo de índios fez nesta quinta-feira um enterro simbólico de políticos em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. Cerca de 1.500 índios se reuniram em Brasília nesta quinta-feira para mais um ato contra projetos de lei que mudam as regras de demarcações de terras. O grupo, que vem realizando manifestações desde terça-feira, fez um enterro simbólico de importantes políticos. O protesto aconteceu em frente ao Congresso Nacional em Brasília e os índios usaram imagens da ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil da Presidência da República, da senadora Cátia Abreu, do deputado Ronaldo Caiado e do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Os indígenas de várias partes do país criticaram a proposta de emenda à Constituição que transfere do Executivo para o Congresso a prerrogativa de demarcação de terras. Em razão da pressão dos índios, o presidente em exercício da Câmara, deputado André Vargas, deu a entender na quarta-feira que a PEC 215 pode ser arquivada. Um avião nigeriano caiu nesta quinta-feira, pouco depois da decolagem em Lagos. Pelo menos 8 pessoas morreram. Um avião nigeriano caiu pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional Murtala Mohammed, em Lagos, nesta quinta-feira. A aeronave da Associated Airlines tinha 20 pessoas a bordo, 13 passageiros e 7 tripulantes. De acordo com os bombeiros, já foram encontrados 8 corpos. As equipes de emergência estão à procura de mais vítimas. O avião teria apresentado problemas no motor, segundo as autoridades locais. A queda ocorreu dentro do complexo do aeroporto, onde o combustível é armazenado. O acidente ocorreu pouco mais de um ano depois de outro avião cair quando se aproximava de Lagos. No total, morreram 153 pessoas. E imagens de uma televisão árabe flagraram o momento exato dos tiros e da perseguição policial a uma mulher que tentou invadir a Casa Branca nesta quinta-feira. A suspeita acabou sendo baleada e um policial ficou ferido na ação. O cinegrafista de uma televisão árabe flagrou o momento exato do tiroteio e da perseguição policial na região do Capitólio, em Washington, nesta quinta-feira. A suspeita, que tentou furar um bloqueio de acesso à Casa Branca, estava neste veículo preto. A motorista conseguiu fugir do cerco policial por alguns metros, mas acabou sendo baleada pelas forças de segurança. Um policial ficou ferido na ação. A polícia do Capitólio descartou o ato de terrorismo e disse que foi um fato isolado. Por conta do incidente, o Congresso americano e a Casa Branca chegaram a ficar fechados por cerca de 1 hora nesta quinta-feira. E a Anistia Internacional culpou os governos da Europa pelos riscos que os refugiados enfrentam na tentativa de chegar ao continente. A afirmação foi feita depois que 130 imigrantes da África morreram em um naufrágio na costa da Itália. O Papa Francisco considerou a tragédia uma vergonha. Subiu para mais de 130 o número de mortos no naufrágio desta quinta-feira na costa da ilha italiana de Lampedusa.
Uma equipe de mergulhadores encontrou outros 40 corpos dentro da embarcação que afundou. O navio transportava cerca de 500 passageiros, entre eles várias crianças do continente africano. Os imigrantes eram principalmente da Eritreia e da Somália. Segundo relatos dos sobreviventes, a tragédia aconteceu depois que os ocupantes do barco atearam fogo para chamar a atenção das autoridades. Eles estavam há várias horas em alto mar, mas a embarcação sofreu um incêndio, o que gerou pânico. Muitos se jogaram na água. O navio desestabilizado virou. O Papa Francisco, que em julho visitou Lampedusa, classificou o acidente como uma vergonha. O pontífice pediu orações pelas vítimas e por todos os refugiados do mundo. A Anistia Internacional sugeriu um sistema europeu de asilo coletivo. A organização destacou o número crescente de imigrantes que se arriscam em busca de uma vida melhor. Quanto mais perigosa é a travessia, mais eles têm de pagar, ficando cada vez mais vulneráveis a traficantes de pessoas. E os governos locais, ao fechar as passagens e tornar a chegada na Europa mais perigosa, estão, na verdade, ajudando estes criminosos. O aumento de refugiados das regiões em conflito, como o norte da África e o Oriente Médio, já tinha levado as autoridades sicilianas a pedir ajuda. Mais de 22 mil imigrantes desembarcaram na costa do sul da Itália desde o início de 2013, 3 vezes mais que em todo o ano passado. O dia amanheceu com sol entre nuvens em Itajaí. A previsão é de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 25. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima é de 25. Em Blumenau, sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima em 29. Em Criciúma, a previsão é de sol com pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima em 26. São Miguel do Oeste amanheceu com nevoeiro, mas a previsão é de um dia de sol. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 24. E começou ontem no Parque Vila Germânica, em Blumenau, a 30ª edição da Oktoberfest, a maior festa alemã no Brasil. A cerimônia contou com a participação do prefeito da cidade, o embaixador da Alemanha no Brasil e outras autoridades, além da realeza da festa e bandas. Blumenauenses e turistas já aproveitaram a primeira noite com muito chopp, gastronomia e música típica nos 3 pavilhões e no Biergarten, apesar do grande volume de chuva que caiu ontem à noite. Só em função da chuva é que o primeiro desfile oficial da festa, que estava marcado para as 7h30 da noite de ontem, teve que ser cancelado. Mas outros desfiles estão programados até o fim da festa, que segue até o dia 20 de outubro. E as polícias rodoviárias estadual e federal prometem intensificar as fiscalizações nas rodovias de Santa Catarina durante as festas pelo estado. A principal preocupação é evitar que motoristas dirijam alcoolizados e ultrapassem os limites de velocidade. E você vai ver a seguir: casas abandonadas no centro de Itajaí servem de pontos de encontro para usuários de crack. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E você vai ver ainda hoje: Justiça determina afastamento de equipe médica do Hospital Marieta Conder Bornhausen em Itajaí. Nós voltamos já já.